Bom dia, então, pessoal do segundo ano. Vamos continuar, então, com a nossa matéria, iniciando hoje um novo conteúdo, que é a dilatação, tá? A gente trabalhou na parte de temperatura, que a definição de temperatura é a medida média do grau de agitação das moléculas, tá? Então, aqui, olha, só tenho duas moléculas, nessa primeira situação aqui. Duas moléculas ocupando esse raio de movimentação. Esse aqui e esse aqui. Se eu aquecer essas moléculas aqui, o que vai acontecer com elas? Ó, mais o aquecimento, elas vão ter uma nova situação agora. Elas vão ganhar energia do fogo, certo? E vão ocupar um espaço maior em volta delas. Então é como se o material que elas estivessem aumentasse de tamanho. Tá? Então aqui tinha a temperatura inicial, T, TI, e aqui a temperatura final, TF. A gente vai trabalhar três tipos de dilatação em sólidos, tá? Que é a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. A linear a gente trabalha com dilatação mais aparente em uma linha. Por exemplo, aqui, uma barra de ferro, um fio de luz, por exemplo. A superficial, a gente trabalha com materiais com duas dimensões mais aparentes. Por exemplo, um quadradinho de ferro, um azulejo, tá? Uma plaquinha qualquer aí. E a volumétrica a gente trabalha com materiais em três dimensões. Um cubinho, por exemplo, tá? Então tu tem uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Tá? A dilatação linear, a definição dela é o seguinte: linear. Se eu tenho aqui uma barra, tá? Uma barra de prata, tá? Vou botar aqui material prata. Se essa minha barra está no local onde a temperatura é T0, que a gente chama de temperatura inicial, ela tem um comprimento L0, comprimento inicial. T0 temperatura inicial, L0 comprimento inicial. Se eu aquecer essa barra aqui, eu vou aquecer ela vai ter um novo comprimento. Um pouquinho maior do que o original. Tá? Se tu aqueceu essa barra, a temperatura dela não vai ser mais a de antes. Não vai ser mais T0, vai ser a temperatura T. E esse comprimento dela não vai mais ser esse comprimento inicial. Vai ser um novo comprimento chamado de L. Tá? E olha só, ó, essa diferença. Esse comprimento aqui que ela ganhou devido ao calor, esse aqui eu vou chamar de delta L. Tá? Então, olha só. Quando tu aplica uma variação de temperatura, que eu chamo de ΔT, tu faz surgir numa barra uma variação de comprimento ΔL. Tá? E olha só, a temperatura, o ΔT, é a temperatura final, essa aqui, menos a temperatura inicial lá de cima, T menos T0.
E essa variação de comprimento aqui é o que? É o comprimento final da barra menos o comprimento inicial dela aqui em cima. Então, esse comprimento aqui, olha, ele depende do quê? Depende do comprimento inicial, porque quanto maior esse inicial, maior a variação. Depende do comprimento inicial multiplicado pelo próprio material, tá? Olha, esse material aqui é prata. Se fosse de ouro ou de cobre, teria variação diferente. Material a gente chama de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material. E também depende da variação de temperatura, delta T, tá? Então aqui a gente tem a equação que a gente trabalha para dilatação linear. Essa variação aqui de comprimento que a barra sofreu depende do comprimento inicial dela, depende do material e também depende da própria variação de temperatura, tá? Aqui vocês podem ver que quanto maior o comprimento inicial, maior a variação, e quanto maior a variação de temperatura, também maior a variação de comprimento, tá? Então vocês podem perceber em ferrovias que os trilhos eles não são todos grudados, tá? Eles têm um espacinho aqui entre eles, justamente porque é inverno, é verão, tá? Então essa variação de temperatura vai causar nesses trilhos aqui um aumento de tamanho ou uma contração. Tá? Então se eles fossem, então se tu construísse essa ferrovia no inverno e fizesse os trilhos grudados, no verão ia acontecer o quê? Ia acontecer uma variação de temperatura, ia esquentar e aumentar de tamanho. E isso aqui não ia ter para onde ir, ia acabar um trilho retorcido. Tá? Então isso é uma aplicação prática da dilatação linear. Então nessa atividade de hoje vocês têm uma questão para responder. Se vocês entenderem, pensarem um pouco nesse conceito de dilatação, de expansão e contração de material, vocês vão conseguir resolver bem tranquilamente, tá?